Saudações, está começando o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e Mestre José Massango de todas as obras, a mente de Deus, enciclopédia de conhecimento e o mar da sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, Good TV, canal 92, TV Cabo, canal 12. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. No dia de hoje nós temos um convidado especial, que é João Massango, ele que é analista político, que vai nos ajudar a debater em torno da morte do Azaghai e também em torno da situação política, social e econômica do nosso país. Para já ir saudar o meu convidado especial, ilustre, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Obrigado, caro apresentador. Quero cumprimentar os telespectadores que são donos exatamente deste programa. Também quero cumprimentar a equipe que realiza este programa. Costuma-se dizer que por detrás de um grande programa estão lá os grandes realizadores. Lá vão os meus cumprimentos. Muito obrigado. Obrigado, ilustre João Mação. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa de hoje. Doutor, temos aqui o nosso primeiro tema, que é morte do Azaghai, como uma pergunta, como primeira pergunta, como é que avalia as enchentes ontem no enterro do Mano Azaghai? Olha, torna-me difícil buscar a narrativa deste jovem, o Azaghai, pela sua grandeza, não é? Se nós olharmos o Azaghai do ponto de vista físico, era um jovem pequenininho, magrinho, mas ele carregava consigo a grande sabedoria das artes e letras, do conhecimento em transmitir aquilo que era o seu pensamento. Eu quero concordar com o Miyakoto, que fez um artigo dizendo que o Azaghai não era político, mas ele tinha um P maiúsculo, não é, dos fazedores da política. Por quê? Porque nós precisamos de olhar o legado dele, aquilo que o Azaghai foi, aquilo que ele produziu desde o lançamento do seu primeiro álbum, não é? O Azaghai foi o indivíduo que, através da sua arte de cantar, através do rap, ele tentou transmitir ao mundo, não somente em Moçambique, na lusofonia, em todo o globo terrestre. Aquilo que foi o seu pensamento. Nós estamos a falar de uma figura que transcendeu além fronteira, fora do país que o viu a nascer. Não é? É um moçambicano originário, apesar de ser filho do pai cabo-verdiano e mãe moçambicano, mas nós estamos a olhar o Edson da Luz, aquele moçambicano que, quando a gente avalia a sua trajetória histórica, não é, do seu crescimento no ano de 1984, e numa das entrevistas que eu tive a ocasião de escutar, Azaghai nasce 2 anos antes da morte do presidente Samora Machel. E uma das coisas foi exatamente ler o pensamento de Samora Machel. Há um vídeo que circula aí, não sei se vocês da produção têm, onde Samora Machel fala num trecho de mais ou menos 10, 15, 20 minutos, fala do povo no poder. É uma imagem onde Samora Machel, em 1983, estava com um grupo de jornalistas estrangeiros, mas falando de que o povo está no poder. Mas isso também podemos buscar, caro jornalista,
na nossa Constituição. Isso foi visível ontem, o chamamento da juventude, o renascer da juventude. Nós estamos a falar de uma juventude que atinge, posso assim dizer, cerca de 62% em termos de números estatísticos. Estamos a falar de mais ou menos 22 milhões de moçambicanos na idade juvenil. E não só, o Azagaia, quando perde a vida, foi chorado por todos. Eu chorei a morte do Azagaia, olhando a sua enciclopédia, como pessoa, aquilo que ele transmitiu, aquilo que ele dizia, não é? Há 15 anos atrás, eu olhava este jovem e eu dizia, este vai longe, este vai longe. E uma das coisas mais importantes foi a escolha, porque na vida, caro moderador, você tem que escolher uma coisa. Eu sou João Massango, eu escolhi a política. Eu não posso migrar da política para a música. De repente viro músico, de repente viro o ator de teatro. Até posso ter dotação para fazer isso aí. Eu canto, eu declamo poemas, mas devo dizer uma coisa muito interessante, é que cada pessoa tem o seu dom, cada pessoa transmite o seu conhecimento de acordo com a oportunidade que lhes tem na vida. Daí que nós vimos ontem, desde a chegada da notícia da sua partida, e um dado muito interessante, Azagaia é vizinho, não, da minha casa para a casa do Azagaia, são mais ou menos uns 10 minutinhos caminhando sem problema nenhum. Quero dizer o seguinte, foi aquele homem que deu o boom na transmissão do seu pensamento através da música, não é? Tentando trazer aquilo que ele pensa. A Azagaia não teve sorte em vida, partindo da faculdade onde estudava ali na Universidade Eduardo Mondlane. Há um dado muito interessante, por causa do seu estilo patriótico, por causa do seu estilo de dizer as coisas com seus próprios nomes. Ele teve problemas até com docentes ali na Universidade Eduardo Mondlane, até chegaram a lhe chumbar na disciplina do curso de geologia que ele fazia, porque as pessoas não olhavam a capacidade intelectual que ele tinha. Olhavam esta parte que até podemos tocar daqui a pouco, de docentes, mas com a umbrella de um partido político. Então, de uma forma geral, quero dizer o seguinte, quando a notícia da morte dele chega a nós, foi de facto um choque total, olhando primeiro como ele morre. E eu dizia, ele não merecia morrer daquela natureza, porque ele tinha muito por dar. Mas há um dado muito interessante, a morte não escolhe a idade, a morte não escolhe a hora, a morte não escolhe o mês, a morte não escolhe a semana. Quando ela chega, acontece, e aquelas pessoas que nós admiramos, não é? Podem deixar de existir. A morte pode lhes roubar, não é? A vida, e elas de facto tornaram. Então, nós estamos a falar de uma Azagaia, de uma figura, na minha ótica, que o seu legado transcendeu. Perguntava se o Azagaia seria considerado herói ou não. Podemos considerar Azagaia como herói em Moçambique? Olha, Massango, eu sou um político. E eu sou ascendente a um cargo político. Sou ascendente a cargo mais alto como político. No dia que eu chegar ao poder, não o poder do Partido Frelimo, a primeira reunião do Conselho de Ministros que nós vamos ter, eu, presidente, a primeira coisa nós vamos declarar, vamos criar um decreto que decreta o Azagaia herói nacional. Segundo, dia 9 de março vai ser o Dia Nacional da Juventude em Moçambique. Porque até aqui nós não temos a data da juventude moçambicana. Nós temos o 12 de agosto, que é Dia da Juventude do ponto de vista internacional. Azagaia merecia muito mais.
se eu chegar ao poder nessa altura, nós vamos transladar a ossada dele ali no Mchafutene para o sítio que de facto lhe merece. E isso foi E qual visível. seria esse sítio? É na Praça dos Heróis Moçambicanos. É ali, na cripta, que está destinado aos heróis. Este jovem ontem assustou o mundo, assustou o sistema, assustou o regime, mesmo morto. Não é? Nós vimos o renascer dos jovens, o renascer da juventude. Nós vimos uma manifestação em Moçambique negada, que constitucionalmente está lá plasmado. Mas a morte do Azagaia trouxe uma manifestação de jovens, daquele que quer renascer o Azagaia, daquele que quer renascer as cinzas, daqueles que querem reivindicar os seus direitos da juventude. E eu estava de facto muito atencioso a assistir. Um dado muito interessante, Massango. Eu não estive no Passos do município, mas eu estive à casa dele desde o primeiro minuto. Estou lá. Mesmo hoje, vou lá consolar a família. Então, nós estamos a falar de uma figura que, do ponto de vista real, porque os heróis, nós não podemos olhar aqueles que são decretados no gabinete, aquilo que a Frelimo faz, de decretar heróis no gabinete. O herói é aquele que transcende a sua forma de fazer as coisas e ela, criando a popularidade, criando a euforia, criando, digamos, o estilo daquilo que nós assistimos ontem no Passos do município, de uma figura, não é? Que não era do partido no poder, não era de qualquer partido político, mas olhando o Azagaia, aquilo que ele fez, não é? Trouxe a ribalta. E eu considero esta figura do Edson a terceira figura que faz a epopeia em Moçambique. A primeira foi Samora Machel. Nós vimos aquelas multidões que a televisão está a mostrar agora, na morte do presidente Samora Machel em 1986. Voltamos a ver aquelas imagens em 2004 com a morte da Zaida Nhlongo. Para quem se recorda, a Zaida Nhlongo moveu a popularidade de uma forma que você não imaginava. Mas quer a Zaida Nhlongo, quer o Azagaia, morreram pobres. E eu conheci os últimos momentos deste jovem aqui. E quando vi aquela euforia popular, quando vi o mundo, de forma geral, aclamar a morte do Azagaia, em todas as quadrantes do mundo, já tem escritores renomados. E eu disse, sim, senhora. Mas é aquela particularidade que nós todos sabemos. Quando você morre, é quando você é vangloriado, é quando você é glorificado as suas obras. Quando ele precisava, veja só, caiu quando estava na residência, por 40, 50, 60, 2 horas de tempo, lhes faltou assistência. Quem sabe que nessa altura, se tivesse tido assistência, teríamos o Azagaia em vida. Não é? Azagaia foi aquela figura que o governo da Frelimo até barrou nas televisões para que ele não fosse lá cantar. Com todo aquele robustejo, o arcabouço musical que ele tinha, não fazia espetáculos, já era impedido de fazer em todo lado, porque o sistema olhava ele um persona non grata. Eu até fiquei admirado por ver mensagens a partir de todo lado daquele indivíduo que era considerado inimigo. Por um pensar diferente, porque aqui neste país, quando você pensa de forma diferente, você não é nosso, você não é inimigo, mesmo num contexto da democracia. Então, de uma forma geral, quero trazer e transmitir. No dia que eu chegar ao poder, a juventude confiar a Massango ao poder,
A primeira reunião do Conselho de Ministros é decretar o Azagaia herói nacional e transformar o 9 de março, o Dia Nacional da Juventude. Isto é possível, porque a cripta, aquela dos heróis que está ali, se nós olharmos do ponto de vista real, quais são as pessoas que entram lá? São aqueles que pegaram a arma? Não, não é isso. Os heróis nacionais são aqueles indivíduos que fazem algo que transcende a sua forma e todo mundo admira. É por essa razão, numa das entrevistas que o Azagaia dá, diz o seguinte: eu já dei tudo o que tinha a dar. E eu já não sou nada. Mesmo no dia que eu morrer, mas as pessoas precisam de pegar o legado que eu produzi. E eu transmito isto, meu irmão, porque ontem nós assistimos um cenário inédito no meu país. Primeiro, é o impedimento à liberdade da expressão, que está plasmado na nossa Constituição da República por este regime da Frelimo. Segundo, é impedir a liberdade da reunião e manifestação, que está plasmado na nossa Constituição por este regime. Terceiro, é impedir a liberdade de circulação. Colocam aquelas imagens que a polícia está a impedir o morto. Esta vergonha, a vergonha nacional de um indivíduo que só está ali, o corpo, já não fala, já não sabe o que está a acontecer. A pior vergonha no meio disto aqui é nós vermos a viúva do Azagaia para ir negociar com a polícia. Esta é a pior vergonha que nós assistimos. Esta senhora negociar com a polícia. Esta é a pior vergonha que nós todos. Quarto, quando o cortejo fúnebre sai do Passos do município na Praça da Independência, um dado muito interessante que eu preciso de dizer às pessoas: de tanta gente que estava ali a saltitar, a gritar, no meio daqueles tinha lá a inteligência, a polícia da República, a paisana, tinha lá os serviços de informação e segurança do Estado, tinha lá os serviços de investigação criminal, gritavam com o povo. Então, quero dizer isto o quê? Quero dizer o seguinte, que era fácil daqueles infiltrados que estavam ali, que poderiam até comunicar ao Estado Maior que, olha, a trajetória que vai se usar, agora que nós estamos a sair, é exatamente esta. Sabe o que poderia se fazer? Era ir ali na rotunda, porque ali nós encontramos a estrada que sobe, passa do Ministério da Defesa e da Ponta Vermelha, na residência oficial do Presidente da República. O que a polícia devia ter feito, na minha ótica, era só chegar ali na entrada daquela rua que entra para a Ponta Vermelha, a barricar ali, parar ali. Podiam parar ali. Não é? Vinha o cortejo fúnebre, vendo que está ali a polícia, teriam tomado duas decisões. Ou voltavam, pegaram o 25 de setembro, ou iam de baixo. Mas o destino todo era coisa. Do outro lado, porque nós sabemos que esta coisa de segurança é um assunto bastante sério. Por que não colocaram em todo lado, não é, as jovens polícias apaisanas a gritarem com o povo? Mas eles estando numa missão muito importante de proteger em caso, ou no caso de existência de jovens, que se calhar, mas o que nós sabemos, era tirada da urna ali diretamente para Mchafutene, para lá onde repousa os restos mortais do Azagaia. Então, de forma geral, quero dizer o seguinte, nós caímos numa vergonha ontem, internacional. Hoje, até o Washington Post, nos Estados Unidos da América, está a reportar a tamanha vergonha que um país teve de um indivíduo que, na minha ótica, aquilo não poderia acontecer. Segundo, o povo dizia, onde está o presidente? Porque o presidente é o indivíduo que tem um trato social com o povo. Vocês viram o nosso chefe do Estado, quando mandava se lesiona lá, onde joga futebol, até escreveu na página dele,
até aqui, nós ainda não vimos uma comunicação oficial de uma figura de tamanha envergadura como o Azagaia, em que ele poderia se solidarizar-se na família. Olha, um dado muito interessante que eu gostava de dizer, antes de ontem, eu estava na casa do Azagaia. Por coincidência, na mesma hora que eu chego lá, chegava o presidente do município da Matola, o senhor presidente Calixto Costa. Minutos depois chega a ministra da Cultura e Turismo, a senhora Materula. Iam lá, nós recebemos a informação através da família, não é? E depois saímos, chamaram-nos para lá dentro, para irmos dar os pésames à viúva. Há um dado que acontece ali dentro. Sabe qual é que é? Qual é, ilustre? É que a viúva do Azagaia estava ali sentada com as crianças, com aquelas duas miúdas. O presidente do município da Matola pergunta à esposa do Azagaia: as crianças que idade têm? Uma tinha 12, outra tem 14. O que é que elas faziam? Eu parado ali a escutar aquilo ali. Mas sabe o que é que se pensa nisso aí? O que se pensa? É que isso pensa-se que, depois da morte do pai, uma figura emblemática que atravessa mares, oceanos, em todo lado, o Estado tem que ter o papel, se calhar, de ajudar a família. Não é? Mas minutos depois, aquela comitiva sai dali para fora. E eu continuei ali, sentado. Eu estava ali sentado, depois saí e fui despedir a viúva. Sabe o que eu disse? A esposa do Azagaia? Eu disse, não se deixe levar com ovelhas, não é? Vestida, não é? A lobos. Não se deixe levar. Nós viemos aqui para te consolar porque você perdeu o seu esposo. Mas não se deixe levar com ovelhas. Aqueles indivíduos que aparecem como ovelhas, mas no fundo estão vestidos a lobo. Um exemplo concreto é aquilo que aconteceu ontem ali. De baracar a urna do esposo dela. E ela ter sair do carro e dizendo aquelas palavras: que mal eu fiz? Porque eu estou a acompanhar esse indivíduo aqui. Há duas particularidades, caro jornalista, quando mora alguém. Existe tantos aqueles que gritam, o povo. Existe a família. O sentimento da perda desse indivíduo é diferente dos outros. A família, a esposa, os filhos, a família sente a perda de quê? Do seu ente querido. A esposa sente a perda do marido. As crianças sentem a perda dos seus pais. Quando o tempo é alongado, a tendência que existe em cada família é levar aquele indivíduo ali, aquela figura, o defunto, para a sua sepultura. Nós os outros vamos gritando. Ontem, à noitinha, a senhora viúva, as crianças e a família, depois de todo mundo desaparecer dali, ficaram na penumbra, ficaram na escuridão. Por quê? Porque nós estamos ali para consolar, mas as pessoas depois vão e fica a realidade. Então, são exatamente essas coisas que eu gostava de trazer, olhando a dimensão do Azagaia e de tudo aquilo que de facto aconteceu. A outra coisa mais importante, nós temos que acabar de uma vez por toda em Moçambique de músicos que se aliam ao partido no poder. Faça música, não se meta em política. É essa mesmíssima coisa que fez este senhor. Então, como ele era crítico, quando se vai a um último adeus, há um olhar para a gente vermos quem está lá. Quem está lá? Há muita gente que na nossa ótica estão aliados ao partido no poder, são os que fazem campanha ao partido no poder, não estiveram lá. Não estou aqui para mencionar o nome de algum, mas cada artista sabe a quem se refere. Não gosto de entrar em conflitos de nomes. Tudo isso é trazido. Ontem eu fiquei feliz quando a consciência coletiva cresce em pessoas. Vi até Stuart Sukuma a cantar com o povo no poder. Por quê? Porque todos os artistas já sentem a falta que não tem nenhum governo aqui em Moçambique que proteja os seus interesses. Isso foi visível agora na Covid. O artista que vive da música, a única sua fonte de rendimento é a música. Quando você fecha ali onde faz o dinheiro, esse indivíduo vai a coisa. Ilustre,
Há quem diz que depois de Samora ninguém teve um inteiro com tantas pessoas como ontem. O que pensa sobre isso? Não, eu estava aqui tentando fazer uma resenha. Depois de Samora Machel, o segundo que teve um inteiro semelhante foi a Zaida Nhlongo. Vão buscar as imagens. Vocês vão ver. Vão buscar as imagens. Há um dado muito interessante, Massango, jornalista. Em abril, em junho, em maio de 2004, eu entro em contato com uma senhora que era locutora da Rádio Moçambique, na altura chamavam a ela Julieta Mussanhana. E entro em contato com um jornalista do Notícia, chamado Alexandre Chauque. Vinha ali, ele assinava por Bitongas Blues. E nós, na altura, dissemos que tínhamos alguma coisa para oferecer a Zaida. Nessa altura, a Zaida precisava do dinheiro. A família Nhlongo precisava do dinheiro. Nós fomos no dia 1 ou 2 de junho. Nós fomos lá, chegamos no Hospital Central, ali na clínica onde estava internada. Desculpe dizer, a Zaida era irreconhecível. A Zaida era irreconhecível. Do ponto de vista físico, era irreconhecível. Mas depois da morte da Zaida, em tudo aquilo que nós vimos, depois da morte do Azagaia, de tanto quanto precisava este jovem, que nem tinha oportunidade de ter emprego a qualquer canto, porque quando você contraria o sistema, você não tem direito a emprego em Moçambique, você não tem direito de oportunidade em Moçambique, você não tem direito de nada, porque você contraria o sistema. Em Moçambique, basta você contrariar o sistema da Frelimo, você não tem direito de nada. Não tinha emprego. Lá na escola onde estudou, os docentes deles chumbaram a ele, porque era um revolucionário. Então, de uma forma geral, eu quero fazer esta analogia olhando as imagens, porque essas são as imagens que voltamos a reeditar. Mas, no dia que vocês pedirem essas imagens de 2004, nós sentíamos um bocadinho da democracia multipartidária, comparativamente com aquilo que acontece 15 anos depois de 2004. Então, de uma forma geral, o Azagaia arrastou multidões. O Azagaia demonstrou que através da arte, através daquilo que ele fazia, que era cantar, mas cantar a verdade, criticando o sistema, colocando aquilo que são os erros do sistema. Então, o povo não tinha muito mais nada, senão lhes gratificar exatamente desta forma. Olha, em 2017, nos Estados Unidos da América, há um senhor chamado Robert Wade. Este senhor foi secretário do Estado de Trabalho na administração de Bill Clinton. Ele escreveu um livro salvando o capitalismo. O teor do salvar do capitalismo visava exatamente olhar as desigualdades sociais que se vivia na altura, em 2017, na administração do Trump, nos Estados Unidos da América, mas fazendo a correlação com o Brasil, até Moçambique, não é? Mas ao mesmo tempo ele alertava que não bastava a coragem, não bastava aquela coragem do Massango, do Muxanga, do Venâncio. O importante são números. É que você precisa ter seguidores. É aquilo que nós todos vimos. A Zagaia, nos últimos tempos, estava numa situação bastante caricata. Mas fomos nos aperceber que, afinal de contas, ele tem uma legião de fãs que até assustou o governo, que até assustou o Estado moçambicano. Tem uma legião de indivíduos, todo lado por onde andamos hoje. É a Zagaia. Eu, em algumas ocasiões, até me encontrava com o jovem ali, comprava qualquer coisinha no mercado 7 de abril, ali no Congolote, na escola Gruveta Massamba. Ia ali a pé, uma pessoa tão normalíssimo, não é? Mas, uma coisa que eu devo dizer é o seguinte:
Nós vivemos num estado que só recordamos, vangloriamos, tiramos tudo, falamos tudo, quanto melhor quando alguém bate a bota, quando alguém perde a vida, quando alguém deixa de existir, todo mundo diz sim senhor, mas esta pessoa aqui, olha, lá na minha povoação, Xangane, tem uma coisa muito interessante, vou tentar traduzir em português. Vinha um senhor, ele estava a caminhar, encontra uma multidão de senhoras ali, e aquele senhor quando passa, sabe o que foi apelidado, como é que ele foi apelidado? Aquelas mulheres machanganas diziam a ele, Cufa louco. Cufa louco quer dizer este defunto. A pessoa ser chamado defunto, vivo. Mas há um dado muito interessante que eu vejo na mesma circunscrição. Quando eu vou, encontro um grupo de senhoras, chegam numa campa e elas dizem o seguinte, o homem que dormiu aqui, andou ali, quer dizer, clamando a pessoa que morreu pelos seus feitos do que aquela pessoa que está viva, a pessoa ser chamada morto, mas ele está aí a andar. Então, o que com isso eu quero transmitir? Nós queremos transmitir a seguinte mensagem, que há muita gente que este país marginaliza, mas essa gente arrasta consigo uma multidão jamais visto. É por essa razão, quando você vive num estado, tal chamado Estado de Direito Democrático como Moçambique, que nós estamos a olhar de forma recorrente a violação, digamos, da Constituição. Porque aquilo que a Polícia da República fez ali ontem, independentemente do homem, do cortejo querer passar daquela avenida onde está o Ministério da Defesa Nacional, está do lado direito a casa onde reside o presidente da República. Nós estamos a olhar aquilo como se fosse problema, mesmo do ponto de vista de segurança. Porque sabe o que acontece? A gente quando vê lá nas Américas, na Europa, os manifestantes sempre têm esse hábito, quando é nas Américas, manifestam ali à frente da Casa Branca. E aquilo virou um processo normal deles manifestar na residência onde vive o presidente. É muito normal. Em Moçambique, não. Em Moçambique é um perigo. É por essa razão vimos exatamente aquilo que para mim até pode constituir uma vergonha do ponto de vista ético. Porque quando alguém morre, quando alguém deixa de ter a vida, aliás, morre o que vive. Quando alguém deixa de ter a vida, o único destino daquele indivíduo ali é na sepultura. Doutor, a dada altura o povo fora do edifício do município pedia a presença do presidente News na cerimônia. O que acha em torno disso? Olha, é aquilo que eu dizia na minha primeira intervenção, que na verdade a presença do chefe do Estado, eu dizia isso na minha primeira intervenção, teria uma legitimidade, porque nós, como povo, temos um trato social com o presidente da República. Não é? É verdade? Mandou lá a ministra da Cultura em representação do Estado. Mas o povo quer sentir a energia do pai da nação. Não é hoje que o presidente da República tem que ter medo do seu povo. Tem que ter medo das pessoas que lhe elegeram. Embora nós tenhamos o nosso sistema eleitoral fraudulento, porque ele sabe perfeitamente que não ganhou nas urnas, foi uma vitória forçada nas urnas, fraudulenta. Então, a presença daquele indivíduo que não ganhou as eleições do ponto de vista justo, sempre só pode criar esses precedentes. Não ir. Porque se de facto, com aquela euforia popular, onde está o presidente? Ele teria, mesmo as pessoas que o aconselham, a partir da altura em que este indivíduo sai no mundo dos vivos, alguém deve ter sentado com ele, os conselheiros, seu presidente, independentemente de tudo, olhando a dimensão do indivíduo, tens que ir lá participar.
vai se criar todo eu acredito que o povo não teria dito aquilo, teria tido uma outra linguagem. Mas com a ausência do chefe do Estado, sem mensagem do Estado, veio mais agudizar, sair a juventude. Por isso, eu também digo o povo no poder. Obrigado, ilustre Massango. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Coloquem as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Temos aqui a mensagem da Thalia, que diz: o programa está muito quente. Temos aqui uma outra mensagem da Lu, que diz que o ilustre Massango está trazendo verdades, povo no poder. Ilustre, há aqui uma questão. Como em algum momento se pensa em se fazer uma revolução? Como há de haver revolução se o sistema eleitoral em algum momento é fraudulento? Olha, esse é um dado muito interessante. Eu acho que a melhor forma de nós fazermos a revolução é imortalizar o Azagaia. É imortalizar a figura do... Seria a melhor forma de fazermos a revolução. E é um dado muito importante. Sabias que a polícia é do povo? Aquelas armas que a polícia tem são do povo. São armas do povo. Então, se você é do povo, nunca escoraça o povo. Porque você está-se a escoraçar por si próprio. A polícia como povo, se escoraça o povo, está-se a escoraçar. Sabe o que vai acontecer no futuro? Aquelas armas com canos virados para o povo. Se a polícia que nós temos não prestar atenção, porque o povo sempre é povo, no dia que disparar o cano vai virar para a polícia. Está prestes para acontecer isto em Moçambique. Quem manda para reprimir o povo, nesse dia a polícia vai dizer não. Sabes por quê? Aqueles indivíduos que estiveram ali, gostava que voltasses a colocá-lo as imagens. Há um dado muito interessante. No fim do dia, depois de tirar aquele fardamento ali, sabe onde é que foram? Foram subir chapa conosco. No fim do dia, aqueles polícias ali foram nas barracas dos nigerianos, onde nós compramos rabo de galinha, foram comprar. Mas estão ali a desperdiçar, a dispersar a opinião pública. Não, estão ali a dispersar a opinião. Até a polícia usar gás lacrimogênio. Então, a única forma, meu irmão, povo moçambicano, de imortalizar a figura do Azagaia é a revolução. E não se trava a revolução. Sabes, há um dado muito interessante que eu preciso de trazer à opinião pública. Nós tivemos o colono aqui. Esta frente de libertação de Moçambique, quando quis que o colono saísse, este mesmo povo, o povo moçambicano, se mobilizou, se tirou o colono, usando as armas. Nós conhecíamos no passado os nomes como Chico Feio, que eram instrumentos da PID, DGS. Uma coisa, uma bila. São nomes que Samora Machel até falava desses. Olha, um dado muito interessante nesta imagem que vocês estão aí a transmitir. Há um agente ali, este senhor aqui. Este parece ser comandante, porque ele que orienta, vão ali, disparam. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos a notar a cara dele. A cara dele vai ficar na imagem do povo. No dia que a revolução acontecer, nós teremos um caso semelhante daquilo que Samora Machel fez. Em 1979, ali na escola secundária Josina Machel, eu tinha 8 anos, mas me lembro. O meu pai despediu na minha casa, a minha mãe, e disse a nós não sabemos se vamos voltar. Sabe o que aconteceu?
Samora Machel reuniu ali na escola secundária Josina Machel com todos aqueles que eram os agentes da polícia, da PSP. O meu pai era da PSP, na altura. Meu pai era da PSP. E Samora Machel dizia que tinha que se escangalhar a máquina colonial para se restabelecer a nova máquina governativa. Esta hoje, que no meu ver compara-se com a máquina colonial que foi escangalhada em 1979 pelo Samora Machel. Estas caras são os mesmos que o que fez Samora Machel de apresentar indivíduos de julgamentos assim ao ar livre também serão apresentados. Porque um povo não se combate com as armas. Um povo não se combate com violência. Um povo não se combate com tortura. Um povo se combate com emprego, dar emprego. Um povo combate-se com as políticas públicas melhor. Um povo combate-se com bem-estar. Um povo combate-se com os impostos que eles pagam. Não é com os impostos que eles pagam, terem machibombo, ter o melhor hospital, ter o melhor salário, ter a melhor saúde, ter... Não é? Está a ver? É exatamente. Não se combate o povo. Então, houve uma chamada de atenção, está ali. Nunca se brinca com o povo. Se a Frelimo, o partido Frelimo, querer continuar dirigir este povo na era em que nós nos encontramos, estamos a falar da era digital, onde a comunicação é fluidez, ela flui com muita rapidez. Então vai ter de facto graves problemas. Não se brinca com o povo. E eu estou a dizer isso com conhecimento da causa. Não se brinca com o povo. A polícia é do povo, a polícia é o povo e a polícia é para o povo. Não são as armas, aquelas que foram compradas com os nossos impostos, que vão servir. Eu estou mesmo com muita vergonha. Acredito que hoje precisarei de ir lá na residência do malogrado a Zagaia para ir consolar e voltar a dizer aqui eu disse à esposa que eu não disse que é onde vir lobos aqui, mas em plena cerimônia, em pleno cortejo fúnebre, vimos aquilo que nós vimos. Então, que estado é que nós queremos construir? Ilustre, só imortalizar a Zagaia. O que de concreto pode ser feito para a revolução que tanto se fala? Ações concretas. Olha, há um dado muito interessante. A juventude moçambicana acordou. A juventude moçambicana acordou. E já acordou há muito tempo, mas há um problema, um e único. Sabe qual é que é? Qual é, Ilustre? É que o problema que nós temos da juventude é quem deve dar a cara para poder comandar. Nós encontramos esse problema em Moçambique porque as revoluções não devem ser feitas por pessoas com medo. Da mesma natureza que eles conquistaram a independência porque eram corajosos, eram determinantes. As revoluções devem ser feitas com pessoas determinadas. Mesmo estas manifestações. E eu sinto pena de quem dirige o Estado de querer impedir que o povo não exerça o seu direito constitucional. Amanhã vai ser de facto uma vergonha. É por essa razão, em África tem uma particularidade. Por que aqueles que dirigem os estados, os governos, quando terminam seus mandatos, já não estão com o mesmo povo? Preferem viver em Dubai. Preferem viver nos paraísos fiscais. Sabe por quê? É porque quando está no poder esquece que chegou ali através do povo, oprime o seu povo. Ele cria a sua forma de governação. É esta ambição que nós estamos a assistir no nosso país, de um presidente que até está a sonhar no terceiro mandato, mas com uma constituição muito bem clara. Apenas 2. Mas há quem sonha no terceiro. Mas isso é possível e pode ser validado aqui na vizinha, vossa casa, a Assembleia da República, que em vez de olhar aquilo que é o desiderato constitucional, não querem olhar isso aí. E é preciso as pessoas que governam o país, pensando que não estão a governar gafanhotos,
não estão a governar baratas, não estão a governar ratos, estão a governar pessoas com consciência. Imortalizar o Azagaia, na minha ótica, começaria agora em outubro, nas eleições de 11 de outubro. Seria a primeira fase, porque essas eleições estão divididas em duas fases. Tem a primeira fase, as eleições de 11 de outubro, que são as municipais. A primeira imortalização do Azagaia era mesmo tirar a Frelimo do poder. E a segunda completaria-se em 2024, tirar a Frelimo do poder. Tirar a Frelimo nas municipais e tirar a Frelimo no poder. Este povo, estes jovens, têm capacidade para isso. Mas para isso, é preciso que eles estejam organizados. E eu quando falo assim, nós queremos trazer a consciência pública que não é bom governar mal. Você procura a forma de governar o país, mesmo com dificuldades, mas agradando o povo. O povo está consigo. Neste preciso momento, nós não estamos com ninguém. É por essa razão. No país não se autoriza as manifestações. No país não se autoriza a liberdade das pessoas exprimir o seu pensamento. A única forma que foi encontrada foi mesmo no funeral, nas exéquias fúnebres do Azagaia. O povo manifestou, a juventude manifestou. É essa juventude que, na minha ótica, no momento da verdade, não será alguém vir com a arma para apontar. Porque nessa altura, a arma, quando apontar a cada moçambicano, vai virar para quem quer apontar a pessoa. Então nós estamos cientes que é preciso imortalizar esta figura, porque ela transcendeu, não é? Brasília, Portugal, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos da América, reconhecer esta figura e você que dirige o país ignorar. Obrigado, doutor João Massango, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Também podem colocar as vossas questões, porque tenho a máxima certeza que o nosso convidado especial de hoje irá responder às vossas perguntas. Ilustre, de acordo com o comando geral da PRM, o objetivo da presença policial não era de proibir a continuidade do cortejo fúnebre, mas sim era de garantir que decora sem sobressaltos. Tudo bem. Se o comando geral transmite isto, até eu posso dizer, tudo bem, está certo. Mas pecaram. Onde que as coisas mudam? Sabes, eu admiro muito o comandante Bernardino Rafael. É uma pessoa que mudou a mente da polícia. É uma pessoa que introduziu a nova forma de estar da nossa polícia. Mas eu deixei de ser admirador deste senhor. Nas outras galáxias, nós até pediríamos a admissão deste indivíduo para atender às outras coisas. É um comandante, na minha ótica, que está formado em direito. Ele conhece o direito, mas é o primeiro a violar o direito. Jornalista, nós estamos a dizer aqui, se o objetivo principal da polícia era de fazer acompanhamento, não impedir, qual foi o motivo da polícia usar gás de lacrimogêneo? Qual foi o motivo da polícia, na posição que se encontrava a esposa, a viúva, ir negociar com a polícia? Qual foi o motivo da polícia impedir a caravana que procedesse para onde ia? Qual foi o motivo? Então, tudo isto é que tem resposta. Não é esta mensagem linda que pretende ser trazida para nós pensarmos que não. A polícia tinha boas intenções. Podendo ter boas intenções. Porque sabes de uma coisa? Nós precisamos de ter homens com tomates no lugar para qualquer tipo de decisão que não coloque em causa o bom nome da corporação. Ninguém pensou que impedindo aquela gente ali iria trazer este alvoroço total de um povo. Nós temos que pensar as coisas desta natureza.
A polícia, quando vai a um evento dessa natureza, tem que ter a primeira e a segunda vertente. Ou mesmo os conselheiros, aqueles que pensam imediatamente, no caso da gente impedir o impacto que isso pode representar a nós. Porque nós vimos ali, não é um tiro, são vários de gás lacrimogêneo. Então, se nós atiramos gás lacrimogêneo, então significa que o assunto ultrapassou o nível da segurança. 2. A partir da altura em que a segurança em si ficou barrotada, nós vimos que, afinal de contas, a segurança colocou em causa a sua própria segurança. Ali, naquele sítio, a segurança colocou em causa a sua própria segurança. Então, está frágil a segurança. Então, para mim, podendo dizer ou não, mas nós vamos pelos acontecimentos. Na minha ótica, o comandante-geral da polícia, devido aos acontecimentos que aconteceram ontem, aqueles incidentes que aconteceram ontem, tem que vir ao público pedir perdão, ao povo moçambicano e pedir perdão à família, em nome da corporação que ele dirige. Aí vai ter perdão. Mesmo eu posso perdoar. Vai ter. Se não é isso, tem que ser o comandante em chefe a pedir perdão por aquilo que aconteceu. Porque nós precisamos de reconciliar o povo. Sabe o que aconteceu ontem? Em vez de nos reconciliar, criamos ira no povo por causa daquilo que aconteceu com... Então, eu quero alertar as pessoas, os pensadores, que qualquer um que pensa neste país, que queira fazer alguma coisa, tem que ter muito cuidado para não trazer o impacto que possa... Sabe, quando a polícia começa a disparar, eu peguei o peito. Eu não sabia exatamente o que estava a acontecer. É verdade, estava ali, Alíssima Bota, a tentar renegociar, não é, como advogado da família. Mas as coisas não poderiam ter chegado neste contexto se o esquema da segurança, das forças de defesa e segurança, estivesse a funcionar de forma plena. Ali na rotunda ali, sabendo que esses indivíduos iam subir daqui, era só chegar para a cara ali. Acabou o problema. Ninguém iria subir. Ninguém iria subir. Mas a partir da altura em que o esquema ficou destruído aqui, então colocou em causa a própria segurança de uma forma geral. A polícia tem que vir ao público. Eu peço, caro amigo, que eu tanto lhe admiro, comandante Bernardino, peça perdão em nome da sua corporação sobre o incidente que aconteceu, e você sairá grande, maior. Não é nenhuma humilhação, mas você sairá grande, porque nós sabemos que nos momentos difíceis você está lá a defender exatamente esta corporação. Doutor, há comentários de que a organização do cortejo fúnebre não solicitou escolta policial na expectativa de que seria uma cerimônia normal. Como é que olha para esses comentários? Sabes, há um dado muito interessante que eu devo aqui trazer. Quando o assunto passa para o domínio público, não é? É como alguém que faz a denúncia de um crime, de roubo em instituições, desvios de dinheiro. Costuma-se dizer, quando o assunto passa para o domínio público, sabe quem entra? Quando é crime público, é a Procuradoria-Geral da República. Todos nós já sabíamos. Até no sábado já estava lá o comunicado. E nós todos sabíamos que o funeral da Zagaia seria na terça-feira. Então, a polícia devia ter se preparado. E, independentemente de tudo. Como é que ele chega nos passos do município? Porque nós temos que entender uma coisa. A polícia municipal tem lá um contingente policial. E isto está a acontecer na jurisdição do município do Maputo. Se não a Polícia da República, então tinha que ser a Polícia Municipal. Porque também tem a mesma legitimidade. Não se faz sentido de fugir com seringa no rabo, de querer implementar a irresponsabilidade a quem? A organização. Porque a organização fez o seu papel. Por que a ministra da Cultura em representação do Estado esteve lá? Se este assunto é mero
é uma cerimônia simples. Por que esteve lá? Por que tantos dignatários estiveram lá se este assunto não tinha o papel bastante preponderante no no Estado moçambicano? O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer o seguinte, que a polícia, na sua deontologia profissional, é pela lei e ordem. Nós nos sentimos bem quando a polícia está lá. A polícia tem, de facto, esta responsabilidade pela lei e ordem. A polícia vai pela lei. A partir da altura em que nós estamos numa multidão que ultrapassa o número de 10, a polícia tem que estar lá. E nós estávamos num funeral de um ícone da música que perdeu a vida, que todas as atenções do mundo estavam lá. Como é que a polícia não poderia estar? Como é que a polícia não poderia fazer acompanhamento? Aliás, nós tínhamos que esperar um incidente acontecer para depois haver a intervenção? Não, está errado. Corujam. Devem corrigir esses assuntos para que não aconteça, porque é um dado muito interessante. Imaginemos se estivéssemos ali num Passos do município e a pessoa que nós estávamos ali a velar o corpo dele fosse um grande do partido Frelimo. Como é que eles tratam as outras pessoas? Porque a polícia está lá. É o partido que diz, ou a polícia tem que zerar pela sua responsabilidade. Então, meu irmão, povo moçambicano, acordem, está na hora. Deixemos de dormir. Porque a lenda diz que quem dorme, ou quando o camarão dorme, a onda leva. Não faz sentido. A partir da altura em que as redes sociais começaram a trazer essas evidências, as notícias, acredito que a polícia deve ter feito o seu melhor. Não é? Até mesmo um comunicado de apelo é o que acontece em toda parte do mundo. A polícia tem exatamente este papel preponderante na organização, na ordem e na lei. Para quê? Para que não hajam prevaricadores, aqueles que coisas. Eu estava a ver aqui uma imagem, as pessoas a levantarem o carro da polícia. Aquelas pessoas estão a levantar aquele carro da polícia ali. Não é o povo que estava ali nas gisecas é a própria polícia para incriminar o povo. Não se pode brincar, nós não podemos brincar desta forma. E depois, para a gente dar responsabilidade ao povo, as pessoas estavam a chorar a zagaia ali. E os mesmos estavam a levantar o carro para a gente sair da senda do funeral do Azagaia e começarmos a responsabilizar as pessoas. É mau isso. Foi a própria polícia que... É mau. É mau. Não posso confirmar. Mas é mau. É mau. Não se pode fazer isto aqui. Todas as pessoas que estiveram na praça ontem, Muxafutene, todo lado, o seu alvo era a Zagaia. Não era levantar o carro da polícia. São infiltrados. Para depois já imputar a responsabilidade aqui à organização. Imputar a responsabilidade nisto. Não, nós não podemos fazer. Temos que respeitar a nossa polícia. Mas a polícia também, porque é do povo, tem que respeitar sobremaneira o povo moçambicano. Esta polícia é paga pelos nossos impostos. Então, coisas desta natureza aqui não pode voltar a acontecer em Moçambique. Doutor, temos aqui um outro vídeo amador, que é o último vídeo da esposa, falando. Há aqui algumas palavras que a viúva deixa. Vamos ouvir o vídeo para colocar a sua opinião em torno daquilo que falou. Se é para morrer, vou morrer. Nada. Aqui temos aqui a esposa do músico Azagaia fazendo um pedido. Aqui é uma confusão autêntica. Mano, Azagaia. Temos aqui a esposa do
O rapper Zagaia fazendo um pedido aqui aproximado. Chega, volta, chega. Nos interromperam aqui. Vamos recuar um pouco. Aqui. O povo moçambicano entoando. Entoando o hino nacional. Vimos aqui o vídeo da esposa da viúva, neste caso, e também vimos ali a reação do povo moçambicano. Ela disse as seguintes palavras: Que mal eu fiz? Que mal eu fiz? O que eu vos fiz? Deixe-me enterrar o meu marido. Sim, eu só quero enterrar o meu marido. Por favor, qual a leitura que faz? É essa leitura negativa. Primeiro, para a nossa polícia, se recuarmos neste debate, vão a perceber que eu falo da esposa do Azagaia que abandona o carro e vai negociar com a polícia. E ela diz que mal eu fiz. Eu também diria o mesmo. Porque vocês estavam ali a projetar duas coisas. A esposa do Azagaia e o carro da funerária. Ela está a sair do carro porque está a ver o cortejo parado com o corpo do marido. E ela pergunta: que mal eu fiz? Me deixe enterrar o meu marido. É essa coisa que eu dizia na minha primeira intervenção, que para aquela família, comparativamente com a população, ela o que mais queria era ver o esposo a repousar na campa predestinado para ele. A família queria exatamente aquilo. Tá a perceber? E isso, aquilo, para mim, aquilo foi bastante doloroso do que a própria morte. Então, significa que a polícia disparava para o Azagaia morto, voltava a matar o Azagaia morto, não é? Na presença da comunidade internacional, onde todo mundo estava de facto a assistir. Aquilo é uma vergonha. Quando eu disse o comandante tem que vir ao público para pedir perdão pelo comportamento da sua polícia, é exatamente este. O comandante Bernardino sairia muito a ganhar. Se calhar tentar esclarecer algumas coisinhas de penumbra, posso assim dizer, para a gente podermos parar de uma vez por toda com aquele tipo de vergonha. Viúva. Eu dizia que aquela senhora, eu fui sentar com ela um dia antes do funeral, quando vi alguém perguntar se os seus filhos estavam a fazer o que essa leque, pensando que esse indivíduo iria ajudar. Não vai ajudar nada. Estás a perceber? O Alvin Cossa. Conhece Alvin Cossa? O Alvin Cossa é um declamador de poemas. Ele fez um poema muito interessante, que é onde vir essas pessoas, quando tomarem conhecimento, para virem celebrar a morte do seu marido, aquele que incomodava o sistema. E quando chegarem em casa, até vão te abraçar, vão te consolar. E depois dizia, Vanhankagilava. É exatamente aquilo que nós vimos, de pessoas que vão ali consolar. Não te preocupes, nós vamos ajudar, vamos dar a mão. Mas no fundo, eram de facto lobos. E um exemplo concreto é aquilo que nós vimos ali, a senhora sair, em vez de ter a ocasião de despedir o seu ente querido, seu esposo, pai das crianças, não é? O pai das crianças, o homem que tanto tempo viveram juntos, e depois, em último lugar, nós acompanharmos aquele tipo de episódios. Aquilo ali, em vez de nós considerarmos um funeral condigno, considera aquilo ali uma vergonha nacional. Porque todo o povo moçambicano, e vocês as televisões, sabes, caro apresentador, nós estamos numa era tecnológica,
onde tudo sai na hora, no tempo recorde, na precisão. Do Rufumo ao Maputo, os amantes da Strong Live assistiram na primeira hora, no primeiro minuto, no primeiro segundo. Eu estava a assistir através deste canal em casa. Às vezes mudava, ia para o outro canal, mudava, voltava, para dar a entender que todo o povo. E hoje, porque a tecnologia está super avançada, você não precisa de ter televisão em casa através do telefone. Foi de facto vergonhoso. Foi de facto vergonhoso. Mas eu queria pedir uma coisa, se me permitires. O dono deste mundo é Deus. Um dia, quando os romanos crucificavam Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, um dado muito interessante disse: perdoa estes, porque não sabem o que estão a fazer. Eu acho que a família da Luz tem que perdoar. Embora não tenha eu a legitimidade de dizer isso aí, mas tinha que perdoar para poder dar a liberdade. A Bíblia, daqueles que eu costumo acompanhar, de vocês clérigos, quando nós estamos em morte, dizem, é melhor dar o espaço para esta pessoa poder se encontrar com seu Deus. Não crie celaumas para que esta pessoa mora 2 vezes. A semelhança de um caso que aconteceu há um mês. De um senhor que foi baleado num sítio. No dia do seu funeral, o carro da funerária vai entrar ali na vala da drenagem aqui, perto das oliveiras. É lamentoso. Não é? Depois de tirar a urna no carro. Mas isso não está aqui como corolário do debate. Apenas estamos tentando trazer que quem faz mal, em algumas ocasiões, para nós não ficarmos com raiva, ira, senão perdoá-lo. E eu penso mesmo aos moçambicanos, mas querendo dizer, só para terminar, que a revolução que você me questionou já cresceu. A revolução está, de facto, em grande. E quem vai fazer a revolução são os jovens. Por isso, contem comigo, jovens. Contem comigo. Contem comigo exatamente nesse desiderato. Se alguém, os que governam, não querem mudar as coisas para o ponto que nós queremos. Obrigado, ilustre João Maçã. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Também através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. Eu sou o Teo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Deus abençoe.